Olá pessoal, dando sequência então à resolução da prova do Chacal, de língua portuguesa, ainda falando do texto Vidas Secas. Vamos lá para essa questão. Diz assim: assinale a alternativa que atende à norma padrão de regência. Norma padrão de regência. Então temos aí uma questão de regência. O que é regência? Vamos lembrar rapidinho o que é regência? Regência é a parte da gramática que estuda se um verbo ou um nome pede ou não preposição. E se pede, qual é a preposição correta? Se eu tenho um verbo, se eu pergunto, o verbo precisar pede preposição, né? Sim, né? A gente sabe, quem precisa de alguma coisa. Então, assim, eu tenho uma questão de regência verbal. Se eu penso assim, quem está sujeito a alguma coisa, aí eu tenho uma questão de regência nominal, porque quando sujeito, né? Estar sujeito, aí é um nome. Beleza? É um adjetivo. Então vamos ver aí essa questão de regência. Diz assim: se a Vitória discordou com a ideia de Fabiano, discordou com a ideia. Pessoal, quando você fala assim, quem discorda com alguma coisa, ou quem discorda de alguma coisa ou de alguém. Discordar é um verbo, né, que pede uma preposição de. Fechou? Então isso aí tá errado. B. Se a Vitória fez referência nos candeeiros da casa, que nem eram acesos, por isso não havia por que falar em economizar-lhes. Olha, quem faz referência a algo, né? E não em algo. Lembrando aí, pessoal, que essa palavra nos, ela é a contração da preposição em, mas o artigo os, nos, né? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho errado, né? Uma alternativa errada, né? Mas o que eu tenho aí é a referência, né? Então, o nome, referência em alguma coisa. É como se eu falasse assim, eu fiz referência em, não, né? E quem faz referência a alguma coisa. Então, a alternativa é errada, beleza? A C diz o seguinte: se a Vitória queria uma cama de varas, ela aspirava daquilo. Ó, gente, presta atenção. O verbo aspirar, ele tem dupla regência, né? Então eu posso entender o verbo aspirar como um sentido que pede preposição, né? E aí no caso é a preposição a, e eu posso entender o verbo aspirar sem preposição, né? Só que o sentido muda. Quando eu uso o verbo aspirar sem preposição, é a mesma coisa que cheirar, tá? Então você está passando ali pelo rio Tietê e aspira aquele odor, né? Você cheira aquele odor, certo? Então aí não tem preposição. Mas se você quiser usar a preposição, é a preposição a, tudo bem? Por exemplo, você fala assim, e aí o sentido não deixa de ser aquele sentido de cheirar, respirar, para ser o sentido de desejar, almejar algo. Então assim, eu falo assim, ele aspira ao cargo de diretor. Então quem aspira a alguma coisa, certo? Agora, aí tem a preposição de, né? Aspirar de alguma coisa. Aí não tem como salvar, né? Aí tá errado de qualquer jeito. Beleza? A D diz o seguinte: se a Vitória e sua família tinham se acostumado em dormir nas redes, mas ela aspirava uma cama de lastro. Então, olha aí. Nesse caso, até poderia ser, né? Porque existe a possibilidade de você usar o verbo aspirar sem preposição. O anterior tinha preposição de, que aí não tem como salvar, mas esse poderia ser. Só que nesse sentido, se a gente entender da forma como está escrito aí, né, que aspirava uma cama de lastro, então o que eu estou falando aí, que eu estou entendendo aí, é que ela pega a cama e cheira a cama. Isso não é possível. O que ela quer aí dizer é que deseja, ela almeja, né? Ela almeja uma cama. E nesse caso, lembre-se, o verbo aspirar obrigatoriamente vem com a preposição a. Então está incorreto, porque aí o correto seria, se ela deseja, aspirava a uma cama e não uma cama. Fechou? Sobrou a alternativa E, que é a alternativa correta, que diz o seguinte: sim, a Vitória era pouco afeita aos luxos. Então, afeita aos luxos, né? Quem é afeita a alguma coisa, ok. Mas lembrar-se de uma cama de laço de couro que tanto desejava, deixou entristecida. Fechou certinho. Só vou lembrar vocês do seguinte, tá? O verbo lembrar-se, esquecer-se também, né? Eles têm uma peculiaridade. Então, olha só, anotem aí.
quando o verbo lembrar tem preposição e quando não tem? Simples. Quando o verbo lembrar ele aparecer com o pronome, ele vai pedir preposição, que é o que acontece aí. Então olha lá, olha como acontece aí. Lembrar-se, percebe que o verbo lembrar, ele está sendo usado com o pronome. Logo, ele obrigatoriamente vem com a preposição. Lembrou-se de uma cama. Fechou? Então, sempre que aparecer com o pronome, o verbo for um verbo pronominal, ele é regido por preposição de, sempre. Agora, eu posso usar o verbo lembrar sem pronome, mas nesse caso, sem preposição. Como ficaria? Ficaria assim, eu lembrei seu nome. Poderia usar também. Lembrei-me do seu nome, usei o pronome e aí eu tenho que usar a preposição, ou lembrei o seu nome. Tiro o pronome e tiro a preposição. As duas estão corretas. Basta saber essa regra aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí e até a próxima. Um abraço.